Pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre o processo de urbanização brasileira, certo? Então você vai parar e vai pensar assim, Rafael, né, o processo de urbanização brasileira ele já iniciou, você já falou dele? Já comecei a falar dele na aula passada. Então se você perdeu a primeira aula de urbanização, vai lá, assiste, depois você volta aqui para a gente entender tudo isso aqui, belezinha. Tudo certo? Então vamos para a aula. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas. Gente, nós estamos produzindo sempre aqui conteúdo gratuito, de qualidade para você que está estudando, para você que está aí buscando um vestibular ou você que está aí tentando passar na escola, nas provas. Então, por favor, dá aquela moral para a gente, curte, se inscreve, deixa aquele comentário que a gente vai mandar um salve aí para você. Tudo certo? Então, vamos para a aula. Bem, nós na última aula já falamos sobre o processo de urbanização, certo? Lá do século XVI, XVII, XVIII, até o final do século XIX. E a gente hoje inicia a urbanização brasileira no século XX, que essa é a parte mais relevante desse processo. Por que isso? Bem, vamos antes olhar aqui. Eu quero que vocês antes entendam o que é urbanização. Urbanização é nada mais, nada menos do que o processo de crescimento da população urbana com um ritmo superior ao da população rural. Gente, isso é urbanização. Você vai virar para mim e vai falar que, Rafael, peraí, não entendi. Vamos entender isso melhor. Bem, então, vocês vão reparar que a urbanização ela está ligada à população. Por quê? Porque, para pensar, a cidade ela só cresce se ela tiver aumento de pessoas. Ah, não adianta nada eu construir um monte de prédio, não tem gente para morar. Então está diretamente relacionada ao interesse da pessoa, das pessoas que vivem naquele lugar, de viver na cidade e não no rural, certo? Então isso é muito importante. Entender essa necessidade do ser humano, da população, é muito interessante e é isso que vai estar diretamente ligado, né, ao processo de urbanização. E a gente tem que entender que, Rafael, então, houve processo de urbanização antes? Houve. Mas se você perceber, nos séculos anteriores, né, ao século XX, né, dos 16 ao século XIX aqui no Brasil, vocês vão perceber que a maior parte das cidades que vão se originando, né, elas se originam de acordo com uma condição econômica específica ou uma atividade econômica que surge em um determinado lugar. Por exemplo, o ouro, a cana-de-açúcar. E essas cidades não são atrativas para a população. Por quê? A população continua vivendo no meio rural. Para vocês terem noção, até o final do século XIX, olha que interessante, ó, no final do século XIX, a cada 100 brasileiros, apenas 10 viviam nas áreas urbanas, ali no final do século XIX. Ou seja, nós temos que lembrar que o principal meio de produção da época era a terra e ela não estava no meio urbano, ela estava no meio rural. Então a população buscava principalmente emprego na área rural, aonde que ela conseguiria renda, de onde ela conseguiria tirar seu sustento. Do meio rural. No meio urbano você conseguiria, sim, mas muito pouca população tinha essa condição, né? Porque o comércio não era grande, os serviços não eram tão intensos, então você não tinha tantas oportunidades assim no meio urbano. A oportunidade estava sempre no meio rural. Beleza isso? Bem tranquilo. Só que além disso aqui, a gente também tem que fazer uma relação muito interessante com a política e a economia do Brasil, né? Se você parar para pensar, a urbanização está muito ligada ao poder concentrado em uma dessas áreas. Reparem só, né, até ali no final do século XIX, início do século XX, onde nós estamos vivendo, né, a conhecida República Velha, que você já deve ter estudado aí em História, certo? E essa República Velha, que é dividida em República da Espada e República Oligárquica, das oligarquias rurais, certo? Você vai ter um poder concentrado, principalmente quando a gente passa para o período da República Oligárquica, né, um período onde a política era dominada
pelos grandes latifundiários, pelos grandes produtores, principalmente de um produto que era o maior produto de exportação brasileiro na época, que era o café, certo? E obviamente que ser um grande produtor de café, desenvolver grandes produções de café, obviamente dava muito dinheiro e naturalmente isso também dava muito poder. Você vai lembrar que existia uma política no Brasil chamada política do café com leite, certo? Que era a alternância ali de poder entre a oligarquia mineira e a oligarquia paulista, né? E que eles juntos jamais sairiam do poder, né? Então é uma situação muito interessante que você percebe o poder está concentrado no campo. Ah, mas Rafael, a capital brasileira, o centro político brasileiro era o Rio de Janeiro na época, que era a capital nesse período? Era, mas o poder vinha do campo. O cara que se elegia e vivia no Rio de Janeiro, o político que vivia no Rio de Janeiro, ele dependia do voto da maior parte da população que estava no campo, que era controlada pelos coronéis. E aí vem a ideia do coronelismo, certo? Então, olha como existia uma dependência em muitas situações da cidade em relação ao campo. Isso é muito importante. A população era predominante no campo, então a relevância do campo era muito grande naquele momento. Tudo bem até aqui? Bem fácil, tranquilo. Mas, Rafael, isso vai mudar, certo? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Existiram, ao longo do século XX, a urbanização ela se concretizou, né? Ela se tornou o meio urbano se torna mais relevante do que o meio rural, principalmente a partir da década de 70. Na verdade, meados de 60 para 70. Por que isso? Porque vai ser quando a população urbana vai superar a população rural. Olha que interessante isso, né? Lá no final do século XIX, você tinha apenas 10 em cada 100 brasileiros vivendo no meio urbano. Aqui, na década de 70, você já vai ter mais população urbana do que população rural. Isso é uma mudança. Só que, gente, eu quero que vocês percebam o seguinte. A urbanização ela vai ter dois fatores que vão contribuir demais para que ela se intensifique e vá cada vez de forma mais acelerada, porque a urbanização brasileira ela foi extremamente acelerada. Ela ocorreu em 30, 40, 50 anos, o que talvez países, por exemplo, da Europa, levaram séculos para realmente efetivar esse processo de transição. Então, diferente desses países que foram gradualmente se urbanizando, o Brasil não, o Brasil, se urbanizou basicamente em um curtíssimo espaço de tempo. Rafael, mas quais são esses fatores que determinaram, né, esse processo de urbanização no Brasil? Vamos lá. O primeiro fator é, sem sombra de dúvida, né, o início do processo de industrialização. Rafael, por que você fala início do processo? Porque já existia indústria antes. Né? Antes de 1930, já existiam indústrias. Porém, o processo, que é aquela condição contínua, que vai dar continuidade, que é o processo de industrialização brasileiro, ele só vai se iniciar em 1930 com Getúlio Vargas, que você também já estudou na aula de História ou na aula de Geografia aqui do canal, que nós temos uma aula falando sobre a Era Vargas, certo? E o que vai acontecer? Rafael, mas o que a indústria tem a ver com a urbanização? Tudo. Primeira coisa, você passa a entender o seguinte, a indústria é uma atividade urbana. Certo? E a indústria vai gerar no meio urbano uma coisa que antes não era tão intensa, que era o quê? Vagas de emprego, oportunidade de trabalho, condição de você ganhar sua vida no meio urbano, você ia ganhar dinheiro, você ia trabalhar para ganhar dinheiro no meio urbano, você não dependia mais só da terra como principal meio de produção. O trabalhador ele poderia ir para a cidade trabalhar nas indústrias. E obviamente que com as indústrias indo para essa região, as indústrias se instalando nessas cidades, gerando emprego, o comércio e os serviços também aumentam. Porque, lembre-se que quando a gente fala de comércio e serviço, a gente sempre vai ter essas duas situações, principalmente em áreas com maior quantidade de população. Quanto maior a quantidade de população, maior a demanda por serviço, maior a demanda por
produtos, maior demanda de tudo. Então, naturalmente, não vai ser só a indústria, né? Mas todo um processo que vai acontecer. Então, a indústria, a partir de 1930, começa a intensificar a urbanização. Tudo bem? Então, a industrialização está diretamente ligada à urbanização. O segundo fator, que vai ser talvez um fator também extremamente importante, vai ser a conhecida Revolução Verde, que ela teve início ali na década de 40, mas teve seu ápice no Brasil ali na década de 50 para 60. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi nada mais, nada menos do que a introdução de tecnologias no meio rural brasileiro, no campo. Rafael, só tecnologia? Não. Novas técnicas, formas de produção. Substituíram a mão de obra, né, humana por máquinas, o que antes 100 trabalhadores fazia, agora um trator resolve. Então, essa mecanização, essa tecnologia chegando ao meio rural vai proporcionar o quê? Uma debandada, literalmente, do meio rural. As pessoas vão começar a ter dificuldade de arranjar emprego, vão começar a ter dificuldade de se manter no meio rural, vão ter dificuldade, por exemplo, de conseguir seu sustento, porque eles estão sendo substituídos, certo? E aonde que eles vão conseguir emprego, onde é que eles vão conseguir oportunidades? Na cidade, que estava, por conta da industrialização, intensificando os postos de trabalho, aumentando a quantidade de espaços, né? Então, isso vai se tornar algo muito importante. Então, galera, a Revolução Verde de 50 e no início do processo de industrialização brasileira, de 1930, eles são dois fatores primordiais para o processo, né, de urbanização, que está diretamente ligado a esse fenômeno aqui. Rafael, que fenômeno é esse? Êxodo rural. Rafael, o que é exatamente o êxodo rural? É exatamente a saída do campo para a cidade. A população passa a entender que o meio urbano também está oferecendo, a partir desse momento, condições dele sobreviver. O meio de produção está lá. O meio de produção tem condição de se desenvolver naquele espaço. A população tem condição de desenvolver naqueles meios de produção. Então isso vai se tornar extremamente importante. Ok? E aí a gente tem que sacar o seguinte, o êxodo rural ele vai ser muito intenso, certo? Em poucas décadas você vai ver um fluxo absurdo de população do campo para a cidade. E isso vai ser um grande problema. Por quê? As cidades elas não vão ter condição estrutural de receber essa quantidade de pessoas. Certo? Vão começar a surgir as áreas, né, mais periféricas, onde vão começar a construir bairros de estrutura, né, de infraestrutura bem pior do que a cidade em geral. A população vai começar a ocupar áreas que não deveriam ser ocupadas, certo? Os serviços não vão conseguir atender toda a demanda, certo? Nós vamos ter realmente muitos problemas. E além disso, uma coisa que eu não coloquei aqui no quadro, mas que é importante você que está em casa, anotar, isso é o seguinte, a urbanização no Brasil, ela foi muito concentrada, certo? Nós vamos ter peculiaridade de urbanização em várias das regiões brasileiras, mas essa urbanização que nós falamos aqui principalmente, é a urbanização principalmente da região sudeste, certo? Porque era onde concentravam as principais atividades, né, onde as indústrias se concentraram, né? Então aqui você vai ter um processo de industrialização extremamente intenso, certo? Então ela é muito concentrada e acelerada. São duas características bem típicas do processo de urbanização brasileiro, certo? Concentrada na região sudeste de início, claro que se expande para o resto do país, não na mesma intensidade, mas se expande, certo? E também, certo? Extremamente acelerada. Tudo bem, pessoal? Olha para cá. Para a gente terminar, existe esse gráfico aqui, que é um gráfico bem comum. Você pode encontrar ele de várias formas, né? Em várias estruturas gráficas, né? Mas eu gosto muito desse gráfico de barrinhas para visualizar melhor. Olha só, aqui mostra o comportamento da evolução, né? A evolução da população brasileira, urbana e rural. Ou seja, olha só, lá em 1940, certo? Você tem mais ou menos aqui 69%, 70% da população vivendo no meio rural, enquanto apenas 31% vivendo no meio urbano. E isso vai caminhando e você percebe que as barrinhas da população rural, que são as vermelhas, elas sempre tendem a
diminuir. Enquanto as barrinhas azuis, elas estão tendendo sempre a subir. Ou seja, a população urbana, ela está cada vez mais, relevante, eu tenho maior quantidade de população urbana do que a população rural. Atualmente, cerca de 84 a 85% da população se encontra no meio urbano. Pode ser que isso tenha até aumentado, por conta, nós não tivemos em 2020 o censo demográfico, acreditamos que nós venhamos a ter um censo ainda, mas, até 2010 você tinha ali 83 para 84% da população no meio urbano, que é algo considerável. E isso mostra a importância do meio urbano. Não quer dizer que o meio rural perdeu a importância, mas talvez para a maior parte da população não é um local de oportunidade. Ou seja, no campo você concentra uma pouca quantidade da PE, a população economicamente ativa, certo? Então, isso dali é importante você entender essa dinâmica. Gostaram da aula? Gente, esse processo de urbanização, ele gerou muitos problemas urbanos, várias situações aqui no Brasil, o surgimento de algumas metrópoles, alguma coisa, e a gente trata disso na aula que vem, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.